Glórias a Deus. Quero meditar aqui com os irmãos Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Parece até uma contradição. Começa dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé, ou seja, pela fé. Eu creio, em Cristo, na obra expiatória de Cristo, aceito a Jesus Cristo como Salvador pela fé, aceito a graça, o favor não merecido e sou salvo. Não é de obras, para que ninguém se glorie, Eu tenho mais obras, tu tem menos obras. Não, não é pelas obras, é pela fé. Mas logo aqui em seguida, no versículo 10, diz que somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, eu sou salvo pela fé, mas depois de salvo, preciso ter as obras, as boas obras, Até porque, complementando essa palavra de Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante, Tiago, no capítulo 2, versículo 17 em diante, nos diz, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, claramente, a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Pela graça, mediante a fé, Eu sou salvo pela graça, a favor de Cristo, mas eu tenho que ter fé, ou seja, é pela fé. Mas a mesma Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, veja que nós temos que ter a fé para ser salvo, mas depois de salvo temos que ter obras, boas obras, para evidenciar a nossa fé, a nossa transformação. Então, assim como Jesus salvou o ladrão da direita na cruz, ele que creu e que pediu que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Ele provavelmente não tinha obras, porque ele se converteu ali na última hora. Ele foi salvo, mas pela fé, ou seja, a salvação é pela fé. Mas se ele tivesse mais um tempo de vida e não mostrasse uma transformação, não mostrasse boas obras, a fé dele seria morta. Então a salvação é pela fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas quem é salvo precisa ter boas obras para evidenciar a sua fé e a sua salvação, a sua transformação, para glorificar a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, entendemos pela Tua palavra que é necessário a fé, a salvação é pela fé, mas depois de salvo temos que ter as boas obras para evidenciar, Senhor, a nossa salvação. Por isso, da graça, abençoa, dá entendimento a cada um dos irmãos e irmãs. Abençoa esse estudo que vem alcançar vidas em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.